deixar depois salvo, mandar lá no grupo. Quando você estiver vendo, você me avisa? Uhum. Chegou aí? Ainda não. Não, pera lá, deixa eu ver aqui. Apresentar. Consegue ver? Agora apareceu. Apareceu? Eu vou passar um slide para ver se está passando realmente. Aí você me fala se mudou. Mudou? Mudou. Ah, então tá. Deixa eu só ocultar aqui. Então, hoje o nosso tema, que eu acho que é uma das maiores dificuldades de quem está nesse processo de emagrecimento, quem já tentou por várias vezes emagrecer e não consegue, sempre esbarra nesse obstáculo que é a comilança emocional. Então, muitas vezes, a gente não come só porque está com fome. E na maioria das vezes, a gente ganha peso justamente porque a gente come as nossas emoções. Então, você come quando está triste, quando está nervoso, quando está chateado, quando está feliz, e também come para comemorar? É uma pergunta. Então, acredito que algumas de vocês vão responder que sim. Então, são diversas as nossas emoções. As nossas emoções são, vamos dizer assim, reações naturais, inclusive é só o ser humano que sente emoção, o animal ele não sente, ele tem reflexo, ele tem, né, ali outro tipo de reação, mas a parte emocional, afetiva, ela diz respeito ao ser humano. Então, é normal a gente se sentir triste, é normal que a gente se sinta ansioso por algum momento, por alguma coisa, ou nervoso, ou chateado, ou estresse. Então, essas emoções são naturais diante de algumas situações. O que não é normal? Quando essa emoção ela é muito frequente, então uma tristeza muito frequente, uma ansiedade muito frequente, um estresse muito frequente e uma intensidade, né, muito elevada, né, muito intensa. Eu fico intensamente triste, intensamente ansioso. Aí a gente precisa ligar um sinalzinho de alerta para entender o que está gerando essa emoção, né, de uma forma tão intensa. Então, o primeiro passo para a gente já entrando aqui no tratamento do comer emocional é a gente identificar a nossa emoção e dar a ela um grau. Se é uma ansiedade natural ali que eu consigo lidar, se é muito frequente ou não, ou se está muito acima, se eu fico muito triste, se eu estou sempre nervosa, se eu estou sempre estressada, sempre ansiosa, né? Ou sempre estou comendo, porque sempre que eu me sinto feliz, eu vou lá e como. Né? Não é que é um problema estar sempre feliz, mas o problema é sempre associar a comida nesse momento de comemoração, de felicidade, enfim. Então, a gente precisa detectar as nossas emoções e qual é o nível que elas se apresentam para nós. Esse seria, assim, o primeiro passo, a gente identificar. Nossa, Laide, mas eu consigo identificar. Nem sempre. Às vezes a gente está tão automático, me sentir triste e a primeira coisa que eu faço é querer aliviar aquele sentimento e eu vou lá, pego alguma coisa para comer. Então, às vezes é um comportamento automático. Então, o que a gente chama de fome emocional, o comer emocional, é categorizado não como um transtorno alimentar, né, mas é uma forma de uma relação transtornada com a alimentação, né, não é uma relação saudável com o alimento, é uma relação meio conturbada ali, porque você come, mas ao mesmo tempo que você comeu para aliviar a ansiedade, logo em seguida você se sente mal, você se sente triste, você sente culpa. Então fica aquela relação assim, sabe, é, meio transtornada mesmo, né? Não é uma relação saudável, de qualidade, tranquila. Diferente quando você tem plena consciência de que você vai sair, que você vai comer, que você decide comer aquele alimento, seja chocolate, seja pizza, enfim. É diferente o sentimento, né? Então é algo calculado, algo que você prevê, o que você
decidiu. O comer emocional, ele tem muita característica da impulsividade. Então, a gente não percebe a emoção e já vem para o impulso de comer a primeira coisa que está na sua frente. Às vezes nem é o alimento que você mais gosta. Às vezes a pessoa come qualquer doce, qualquer coisa, um pedaço de pão ali que está ali na frente, a pessoa vai comer só para poder aliviar aquele sentimento negativo. E ela só para de comer muitas vezes quando ela já está se sentindo muito cheia. Então, a importância da gente identificar o que é a fome física e o que é a fome, né? O que a gente chama de pseudofome, que é aquela necessidade de comer algo. Finalzinho do dia, você tá ali, teve um monte de problema no serviço, tal, aí você, né, começa a pensar, eu mereço comer alguma coisa porque eu tô muito estressada. Você não está com fome, muitas vezes você já está saciada até num nível, o estômago já está cheio, você nem consegue comer mais nada, mas porque esse sentimento fica ali batendo, e você não consegue, não sabe o que fazer com ele, aí você vai recorrer à comida, é o que a gente chama de uma pseudofome. Geralmente, o comer emocional, ele tende a ser um pouco seletivo. Então, você pode também escolher o alimento. Eu preciso de um doce. É igual na TPM, principalmente aparece isso. Eu preciso de um doce. Porque o açúcar ele tem um poder muito grande de aliviar. Porque ele traz muito prazer. Quando a gente come, não o açúcar puro, né? O açúcar no doce, um chocolate, uma sobremesa. Então, ele vai dar, sim, aquele prazer muito intenso, que é o que você está buscando, né? E aí eu vou tratar uma questão até mesmo um pouco mais profunda com vocês. Se você tem esse hábito instalado de comer as suas emoções, a gente precisa investigar na sua vida o quanto de outros prazeres você tem experimentado. É, se a sua vida anda muito desagradável, se você tem tido problemas frequentes que você não consegue lidar, de repente é algo que você traz lá da infância, um relacionamento ruim com os pais, com a família, traumas emocionais, tudo isso pode acarretar na sua dificuldade atual em lidar com aquele sentimento, porque a tristeza se torna uma tristeza muito profunda, né? Por quê? Porque ela se remete a um trauma que você teve. Então, percebe essa ligação que tem, né, do comer emocional atual, com, às vezes, algo que aconteceu lá no passado. Então, a gente precisa investigar um pouquinho a nossa vida, parar para refletir, se é isso que está acontecendo, e, se identificado, precisa fazer um tratamento, né? Aí precisa fazer um processo terapêutico, com um psicólogo, fazer terapia, tocar nessas questões que você muitas vezes não conseguiu resolver lá do seu passado, e aí a gente vai então dar um novo significado perante a terapia, né? Diante da terapia, você consegue, né, amenizar esse quadro. Então, a gente não vai conseguir esgotar tudo isso no grupo de emagrecimento. Então, venho trazer mais essas informações, porque às vezes a raiz do problema é lá atrás. Né? Ou pode ser algo atual. Um emprego que você detesta, que você não está bem, que você não está conseguindo pagar suas contas, que você tem um chefe terrível que só gera estresse. Então, é um fator estressante que todos os dias está ali presente. Então, talvez seja o momento de você ressignificar esse trabalho, né? Ou às vezes um relacionamento. Então, é isso, né? A gente verificar qual é a área da nossa vida que está em descontrole. Às vezes pode ser uma relação com o sono também, né? A gente dormir pouco, ficar o dia inteiro cansado. Então, comer porque está cansado também é uma forma de comer emocional. Então, a gente só vai conseguir amenizar isso à medida em que eu consiga descansar. Eu não preciso comer para descansar. Eu preciso descansar, eu preciso dormir para conseguir realmente descansar. Então, veja que o problema não é a comida, o problema é outro. É isso que eu quero que, de toda essa aula aqui que eu vou dar para vocês, que fique gravado.
Quando você pensar em comer a sua emoção, se pergunte qual é o real problema. Que emoção eu estou querendo mascarar e qual problema que eu estou querendo jogar para debaixo do tapete. É isso com que você tem que lidar. Esse, né, o ponto X ali da questão. Então, aqui tem uma tabelinha da diferença, né, de que a questão do comer emocional. Então, existe um desejo urgente de comer, ingestão de alimentos com grande voracidade. Então, comer muito rápido, né? Você pega aquele lanche, você come ele em 2 minutos. Dificuldade em se controlar e sensação de que nada satisfaz. Aquilo que eu falei, começa a comer um lanche, daqui a pouco um açaí, daqui a pouco um refrigerante e nada satisfaz. E você tem aquela sensação de que você vive para comer. Nada na sua vida tem sentido se não tiver comida presente. Então você vive aquela vida carregada mesmo. Culpa após comer, dificuldade em diferenciar a fome de outras sensações corporais. Você não consegue distinguir o que é essa fome do estômago, que é o que a gente chama de fome real, dessa fome emocional, que é a necessidade de outras questões, seja de afeto, de segurança, de resolver traumas, são outras as suas necessidades. Então, principais fatores que podem levar à fome emocional, é isso que eu estou dizendo, necessidades básicas não atendidas, como sono inadequado, dietas muito restritivas. Eu estava conversando agora há pouco com a Beatriz, e ela me disse que ela teve, né, uma questão aí de sentir fome ao longo do dia, porque ela demorava muito para chegar em casa e conseguir jantar. Então, essa questão de se sentir muito restrito na dieta pode ser um fator de estresse. E aí a gente precisa, quando sentir fome, a gente precisa comer. É, leva o lanchinho, come lá, né? Se for uma necessidade de comer uma fruta a mais, um iogurte a mais, uma fatia de pão integral a mais, um pedaço de queijo, coma, não fique sentindo fome, porque senão você vai aumentar o estresse diante da dieta e você vai desistir. Situações do dia a dia, né? Problemas no emprego, família, sexuais, financeiros, outras circunstâncias que provoquem um sentimento de raiva, estresse, ansiedade, é tudo que eu falei. Então, a gente precisa entender que o ato de comer é um processo voluntário. O que significa isso? Toda vez que você vai comer, você escolhe o que você vai comer. Não é algo que, quando eu vi, já tinha comido, né? Como se você tivesse sido abduzida por um extraterrestre e aí, quando você percebeu, já estava comendo. Não é um ato involuntário, é isso que eu quero dizer. O que é um comportamento involuntário em nós? O coração bater, a gente respirar, então, isso são comportamentos involuntários. Agora, eu ir lá, abrir o meu aplicativo do iFood, pedir a comida chegou, está ali na minha mesa, eu vou abrir o pacote, vou pegar, vou colocar na minha boca. Exigiu tudo isso uma decisão, desde você decidir abrir o aplicativo, fazer o pedido. Cada momento você está decidindo algo, e isso se chama um processo voluntário. Por isso que você sempre vai ter a escolha. Mesmo diante dessa urgência emocional de comer alguma coisa, você pode se colocar a seguinte frase: eu posso escolher. Eu posso escolher, não é obrigatório comer. Não é isso que vai resolver o meu problema. Sabendo disso, vai ficando mais fácil você lidar com as suas questões emocionais. Fique atento, então, aos pensamentos e tenha consciência do seu comportamento. Você não está agindo de forma inconsciente, você tem consciência dos seus atos. O que acontece muitas vezes é que você está tão no modo automático que você acaba fazendo as coisas ali muito sem reflexão, é mais por impulso. Então, a gente tem que sair desse modo impulsivo, né? E entrar no modo reflexivo, porque é só através da reflexão que a gente consegue tomar decisões
mais inteligentes, né, que vão nos favorecer mais. Porque eu tenho certeza que após esse episódio de comer emocional, muitas de vocês se sentem mal. A culpa é tudo aquilo que eu falei. Então a gente precisa refletir. Então, temos alguns estímulos que favorecem esse aparecimento do desejo do comer emocional, que sejam os externos, então, ver a comida, sentir o cheiro, né, ali, enfim, ouvir falar sobre comida. Temos também os estímulos sociais, em festas, eventos, acontecimentos, férias, você tem a comida ali presente que pode favorecer o comer emocional. Internos, esses daqui eu diria que são os principais, os pensamentos e as emoções. É isso que a gente está tratando agora. O comer emocional, a gente tem um estímulo interno. Começa mais ou menos através de um pensamento. Ah, que dia estressante. Ou, ah, minha vida tá um saco. Eu vou comer mesmo para ver se eu melhoro. Aí você meio que tem uma esperança, cria uma expectativa de que aquela comida vai resolver aquele sentimento. Resolve, resolve. Coisa de 5 minutos. Depois você está se sentindo pior, porque além daquele problema inicial que você tinha, a ansiedade, a tristeza, agora você tem outro problema, que é a culpa, que é esse sentimento desagradável por ter comido uma coisa que você não queria, né? Que você não tinha planejado, foi por impulso. Toda vez que a gente come por impulso, não é legal. Você não tem aquele prazer, aquele prazer duradouro. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que representa o ciclo da fome emocional. Então, geralmente a gente sente um estresse, um desconforto e imediatamente a necessidade de conforto. E aí a gente busca pela comida, que nos dá um alívio momentâneo, só que logo em seguida a culpa, e a culpa faz você ter mais sentimentos negativos e mais desconforto, que leva você a comer novamente. E aí você começa a ter mais pensamentos sabotadores. Ah, eu já comi mesmo, eu não tenho solução, nem adianta começar essa dieta, nem adianta continuar nesse grupo, nem vou postar mais nada, porque eu já comi mesmo, eu não tenho jeito, enfim, aí você acaba caindo de novo naquele buraco que você estava querendo sair por conta de entrar nesse ciclo. Então, ainda que aconteça o episódio de comer emocional, não tem necessidade de você alimentar esse ciclo. Pare ali, comeu, buscou alívio, esqueça a culpa, né? Barra ele aqui, ó, na culpa. Bom, comeu tá comida. Agora eu preciso olhar, prestar atenção de novo nos meus sentimentos para evitar, né, a busca pela comida. Você pode até tentar a necessidade de se confortar, de querer aliviar aquele sentimento. Só que a gente não vai mais buscar pela comida. Nós vamos aprender aqui algumas estratégias diferentes para não comer. Sempre que eu sentir estresse, ou ansiedade ou qualquer outro sentimento. Esse aqui eu já falei, né? Que a gente come induzido pelas emoções. Quando eu vi, já estava comendo. E aqui é aquilo que eu falei, quando a gente sempre decide, em milésimos de segundos, talvez você não perceba, mas você decidiu comer, tá? Então, quando a gente decide não comer, nesses milésimos de segundos que você tem ali para pensar, você está reforçando a sua musculatura de resistência, como se houvesse uma força interior que você está adquirindo. É, por quê? Porque você conseguiu resistir, você conseguiu pensar um pouco mais. Algumas já relataram o seguinte: eu até comi um pedacinho de tal alimento, mas foi menos. Então você usou esse lado da reflexão. Antes não, antes você teria comido 3, 4, 5 pedaços. Não, mas eu refleti um pouco mais, que eu poderia comer, mas comer um pouco menos. Então você está adquirindo essa musculatura de resistência.
de sentimento de capacidade, de fortalecimento, que muitos de vocês estão com esse sentimento prejudicado por várias tentativas frustradas de emagrecimento. Então, cada situação que vocês puderem exercitar, não é a força de vontade, tá? É a reflexão. A cada situação, eu estar presente, eu estar ali com a minha cabeça, a minha mente, os meus sentimentos atentos ao que está acontecendo. É como se você olhasse para dentro de si. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo ansiedade. Essa ansiedade, eu sei que eu estou com desejo de comer por conta dessa ansiedade, mas esse não é o melhor caminho. Eu aprendi com a Laíde, ela me explicou, e eu posso lidar com isso de outra maneira, certo? Ah, bom, aqui eu já falei. Então vamos às dicas, né? Bem rapidamente. Como podemos enfrentar esses sentimentos dolorosos sem descontar na alimentação? É isso, reconhecer a emoção, aceitar a emoção, enfrentar a emoção. Há basicamente esses três passos. Se eu não consigo nem reconhecer minha emoção, eu só vou comendo, não tem como a gente mudar. Aceitar a emoção, não fica brigando, nossa, por que eu tô sentindo ansiedade, por que eu tô sentindo estresse? É uma forma ali de você aumentar aquele sentimento. Então tá, eu estou me sentindo assim, eu reconheço que eu estou assim. Tudo bem, eu vou identificar a causa, enfrentar a emoção é isso, eu vou identificar o que está gerando, ou outras formas de enfrentamento, que são as estratégias anti-impulsividade. Antes de você comer, antes de você ter a comida como uma primeira opção, você vai buscar outras possibilidades. Qualquer coisa. Tomar um banho, tomar um café, ligar para alguém, dar uma caminhada, sair ali no quintal, que seja, fazer um exercício de respiração. Eu não sei se vocês conhecem, né? Exercícios de respiração. Sabe, vocês já devem ter ouvido alguém falar dar esse conselho, né? Você está muito brava, aí alguém fala assim, respira e pensa e se acalma. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer, se acalmar, porque quando aquela emoção vem, você quer se livrar dela logo. Então a gente não vai mais fazer isso, nós vamos nos acalmar, né? Toma um banho, faz uma respiração, vai pensando, refletindo de onde que está vindo, se é possível resolver, porque às vezes tem coisa que não dá para resolver na hora. A gente só vai ter que sentir aquela emoção e aguardar gentilmente ela passar. Porque a gente tem um ciclo, né? É assim, vem a emoção, tem um pico, depois ela vai caindo. A ansiedade, ela vem, ela aumenta. Se você entra com uma estratégia anti-impulsividade e tal, ela vai diminuindo mais rapidamente. E aí você esperou a emoção passar, daqui a pouco você já começou a conversar com alguém, nem se lembra mais, acabou. Então são minutos. Eu falo que dura coisa de 15 minutos, que vale muito a pena a gente estar atento a esses 15 minutos, né, uma atenção interna ali para que você identifique essa emoção e não, que ela não te domine. É você só entender que daqui a pouco ela vai passar, você não vai comer, você vai se sentir muito bem por não ter comido, naquela situação, e isso vai reforçar cada vez mais o seu comportamento, de alta eficácia, de sentimento de empoderamento, de autonomia, de autoconfiança. Eu consigo tolerar esse sentimento. Isso te torna forte, isso te dá uma baita de uma autoestima. Porque a baixa autoestima tem a ver com sentimento de incapacidade também. Então, quanto mais você vai lidando com esses sentimentos, vai usando essas estratégias, você vai se sentindo mais capaz. Tem aqui uma técnica do alarme para controlar os impulsos, que você vai colocar um alarme para 20 minutos. Então, você vai negociar. Você não vai dizer não de cara para o alimento. Não vou comer. Você vai negociar, você vai colocar o despertador ali por 20 minutos, você vai tentando lidar com aquela emoção e não vai comer.
Então, se comprometa a não ceder por esses minutos, que é o tempo que eu falei, que muitas vezes a emoção vai embora, ela diminui aquela intensidade. Os impulsos fortes não duram mais do que 20, 20 minutos. Então, coloque em prática aí essa estratégia. É isso que eu falei, né? Saiba negociar com o seu cérebro. Você vai criar uma distração. O foco não vai ser tanto aquele sentimento, você vai distraí-lo. Daqui a pouco ele foi embora, aquele sentimento foi embora, aquela emoção foi embora, e você nem percebeu. E aqui, como eu disse, lidar com a raiz do problema, né? A raiz da que está gerando aquela emoção. Se é, né, como eu disse, um problema no trabalho, um problema na família. Então, aqui tem uma técnica bem bacana, que é a técnica de resolução de problemas. Esse aqui eu uso com os meus pacientes na clínica, inclusive. Identificar o problema. Então, você vai pegar um papel e vai fazer esse passo a passo. Identificar o problema. O que é o problema? O problema é que eu estou, sei lá, com um problema na escola do meu filho, né? O problema no meu relacionamento. Identifique alternativas de solução. Você vai pensar em tudo, tudo. As mais improváveis resoluções para aquele problema. Escreve tudo no papel. Coisas que você nunca fez, coisas que você já fez, que você gostaria de fazer, coloca lá no papel. E você vai pensar sobre as consequências de cada solução. Bom, então se eu tentar essa primeira solução aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar lá quais são os ganhos e quais são as perdas. Vai fazendo esse contraponto ali, né, de cada possível solução. E aí, diante dessa reflexão, você vai escolher qual alternativa que mais te agrada, que mais tem a ver ali com a possível resolução do seu problema. E você vai testar, né? Você vai aplicar essa estratégia que você escolheu para resolver. Muitas vezes você vai se surpreender, vai dar certo, né? Você vai conseguir sair daquele mundo das emoções e das ideias e você vem para algo mais prático. Eu tenho um problema, eu vou tentar resolvê-lo. Antes que a minha emoção, esse sentimento me consuma de uma forma que eu não consigo lidar com ele. Tá? Então, aqui a gente pode usar esse esqueminha para qualquer problema da nossa vida, tá? Desde o mais simples até o mais complexo, porque isso aqui gera o quê, na verdade? Uma possibilidade de nós pensarmos, de uma reflexão, que fica prejudicado quando a gente está sentindo uma emoção muito forte. A verdade é que a gente não pensa, a gente só fica ali sentindo. Então, se a gente faz essa técnica, nos ajuda a pensar. Tá? Bom, e aí algumas reflexões aqui, né, do que eu identifico durante o processo, do que eu já identifiquei durante o processo de emagrecimento. Que mudar não é o evento, é uma construção demorada e cheia de falhas. Falhar é algo certo, a gente vai falhar, né? Mas a minha atitude diante da falha é que pode ser diferente. Se você errou, se você nesses 10, 15 primeiros dias não fez, qual vai ser a sua atitude daqui em diante? Você falhou, você se comprometeu lá no início, você fez sua inscrição para começar o desafio e por algum motivo, alguns motivos, você não começou. Você vai continuar falhando? Ou você vai ter uma atitude diferente? Pense nisso. Quanto mais chateada eu fico comigo pelas minhas falhas, mais holofotes eu projeto sobre elas e acabo falhando mais. Né? Sabe aquela coisa assim, ai, já errei mesmo, então vou continuar errando. É a mesma coisa. Eu saí de casa, deixei a janela de casa aberta. Começou a chover. Aí eu cheguei e vi que molhou todo o chão. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou fechar a janela, ou eu vou olhar e falar, já molhou, deixa eu continuar molhando. Né? Se continuar chovendo, deixa eu continuar molhando. Qual delas faz mais sentido? Ao meu ver, é fechar logo a janela e limpar o chão que ficou molhado e bola para frente.
Para vencer a comilança emocional, é preciso ser uma pessoa mais leve e flexível. Você não vai deixar de comer a sua ansiedade se você não for uma pessoa menos ansiosa. E para isso é tudo que eu falei até agora. Você vai precisar identificar, tratar, né? Ver o que está muito pesado na sua vida, como que você tem, quais são as suas atitudes diante de cada situação. Se você é muito 8 ou 80, né? Tudo a ferro fogo, ou vai, ou racha ou não vai, né? Ou não tem aquele equilíbrio, né? Não consegue medir, não, pode ser mais ou menos. Ou eu faço todo dia exercício físico ou eu não faço. Ou eu faço 100% essa dieta ou eu não faço nada. Isso é uma pessoa inflexível. E sendo essa pessoa, dificilmente você vai conseguir avançar no seu processo de emagrecimento. Porque todas as vezes você vai cair nesse erro. Então, tem muito mais a ver com a forma, a pessoa que a gente é, do que a dieta, do que o grupo, do que a psicóloga, a nutricionista, como você tem lidado com a sua vida. Ai, minha vida é muito corrida, eu não consigo fazer nada, não sei. Peraí, então tá na hora de você rever isso. Isso não é vida, né? Isso é sobreviver. É diferente. Então, é ser mais leve, tirar alguns pesos, tirar algumas cargas. Eu falo que o processo de emagrecimento, na verdade, é um processo de amadurecimento do ser humano. Ele vem de dentro para fora. A gente vai se apropriando de novos comportamentos, de saber lidar com as nossas emoções de uma forma mais madura. Saber lidar com a nossa vida de uma forma mais madura. Tem a ver com isso. Buscar ajuda não é fraqueza, de maneira alguma. Ai, não, eu tenho vergonha. O que vão pensar de mim se eu falar que eu comi uma coisa diferente? O grupo não é para isso, nós não estamos ali para julgar. Só pessoas fortes vencem o seu orgulho para buscar apoio de pessoas capacitadas. Eu reconhecer a minha fraqueza. Trabalhar a mente é o único caminho para quem deseja vencer a compulsão alimentar, para quem deseja vencer o comer emocional, para quem deseja vencer maus hábitos, a indisciplina. Só mudando a nossa mente é que a gente vai conseguir fazer isso. E se elogiar e amar a si mesmo é fundamental para mudar o padrão mental. Não seja essa pessoa que a cada erro, né, ou um acerto que você tenha, você não se elogia. Você fala, ai, não faz mais que obrigação. É igual a mãe de algumas crianças que fala isso. Ai, a criança vem toda feliz, mãe, acertei e tal. Ai, não fez mais que obrigação. Não, não se trate dessa forma. Amar a si mesmo, o amor próprio, ele é uma condição fundamental para você emagrecer. Ah, mas eu não amo o meu corpo. Tá, mas não maltrate esse corpo. Não maltrate, desprezando, colocando só comida ruim, não se exercitando, isso é maltratar a si mesmo. É através do amor próprio que você vai promover essa transformação, essa reflexão, sabe? Estar disposta a entender tudo isso que eu estou falando e dar um passo em direção à sua mudança. É isso que precisa acontecer, não é na base do chicote, da força do ódio, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com o quanto você se ama e o quanto você quer o seu bem próprio. Então é isso, deixa eu fechar aqui. Eu queria agradecer, como eu disse, vai ficar salva essa aula. Para quem não puder assistir, né, não pôde assistir nesse ao vivo, vai ficar salvo. Eu vou mandar o material para vocês lá no grupo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beatriz, tu tá por aí? Oi, eu tô. Que bom, eu tive uma espectadora até o final. Que bom, que ótimo. Tem alguma dúvida? Não,